Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre perdi meu fôlego. Para a gente conseguir alinhar isso aí, eu sou obrigado a dar um exemplo. Esses dias chegou um atleta meu e disse assim: treinador, você me passou 15 quilômetros e é um maratonista. E ele falou para mim: você me passou 15 quilômetros e no 10º eu parei. Mas eu perguntei para ele: o que aconteceu, cara? Ele disse assim para mim: não, eu estava correndo no ritmo de sempre, que eu estou acostumado a correr. E de repente eu fiquei cansado, muito cansado e parei. Bem, eu vou usar esse exemplo para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero que vocês entendam. Assim, quando nós cansamos, significa que a intensidade que a gente está fazendo o exercício, ela já chegou no seu limite, né? Ela chegou no seu limite de duração para aquela intensidade e tu elegeu um ritmo errado para fazer aquela distância, para aquele dia. Não quer dizer que tu não tenhas condicionamento físico ou que aquela distância seja uma distância que agora virou um desafio. Não, é a tua escolha errada na avaliação de como você estava no dia. E aí eu venho e coloco alguns pontos importantes para vocês. Nós temos alguns medidores que são fáceis, algumas formas de medir se nós estamos acertando ou não o ritmo. Quem tem à disposição um aparelho que meça a frequência cardíaca é um bom parâmetro. Por mais que esse batimento cardíaco ele varie com temperatura, com a tua emoção do dia, com tu ter dormido bem e assim por diante, ele é teu batimento. Ele vai te nortear de como tu estás naquele dia. Então, esse atleta depois me relatou que havia dormido muito mal, comeu mal antes de fazer o treino e não se hidratou. Por consequência, um treino fácil, num ritmo que ele já havia batido de forma fácil, não aconteceu. Então, a somatória das coisas não contribuíram para que ele terminasse. Legal, isso é um exemplo. Treinador, eu estou caminhando 1 hora todo dia e de repente eu resolvo caminhar e correr, mas chegou 40 minutos, eu não consegui mais fazer isso. Significa a mesma coisa, você errou o ritmo, não está fazendo na intensidade adequada e precisa ajustar isso aí. Eu anotei uma coisa interessante para falar para vocês. Vocês precisam aprender a fazer a leitura do seu corpo como ele está no dia. Porque muitas vezes, um dia que nós não estamos muito bem, podemos fazer um treino bom. Podemos fazer uma atividade boa, desde que a gente entenda que estamos cansados. Que hoje não é um dia para fazer um esforço excessivo e assim por diante. Fisiologicamente falando, a nossa condição do dia não é adequada, certo? Mas um condicionamento geral nós já temos, ou desenvolvemos, ou estamos desenvolvendo para que a gente chegue no nosso objetivo. Isso também não determina que tu não estás no teu objetivo. Eu vou dar algumas dicas de como a gente pode evitar isso ou como a gente pode identificar isso. Se você já é uma pessoa que faz atividade física e isso está acontecendo frequentemente, realmente tu precisa avaliar a intensidade que tu anda fazendo a tua atividade física. Tenta diminuir ela, a intensidade, e executar a mesma distância. Por consequência, alguns ajustes também precisa fazer, certo? Perceba se a tua respiração está muito alterada durante a atividade física. Isso é um fator subjetivo para a gente identificar que está ofegante. Ofegância nada mais é do que a necessidade de colocar oxigênio para dentro do corpo. Parece simples, mas quando tu começa, significa que quanto tu coloca de oxigênio para dentro não está sendo suficiente para suprir aquela capacidade, aquela necessidade. E mais, quando tu estás nessa respiração, há uma forte possibilidade de tu não durar muito tempo na atividade física, porque isso já é um marcadorzinho de que nós estamos passando do limite de intensidade. Mas vamos lá, continuo saindo e não acho meu ritmo. Aí eu vou te convidar a fazer o seguinte, seja no ciclismo, na natação e na corrida.
vais entrar num módulo de executar a mesma distância em um tempo maior. E vais depois tentar constatar se consegues executar essa distância nesse tempo maior e se termina essa distância de maneira tranquila. Se tu estiveres com problemas, mesmo quando tiver com a tua intensidade muito baixa, ainda parando, a gente precisa avaliar e ver se não tem outros fatores, né? Até mesmo algum exame que possa vir a nos ajudar nesse processo. Mas, em 90% dos casos das pessoas que saem para fazer uma atividade e param por exaustão, a palavra exaustão já determina que ela fez aquela distância num ritmo muito forte, certo? Um outro ponto que a gente poderia vir a pontuar aqui é que geralmente uma pessoa que faz uma modalidade com excelência ou com mais facilidade, ou que tem mais tempo fazendo essa modalidade, quando vai iniciar uma corrida, por exemplo, eu nado e eu sei nadar forte e eu vou começar a correr. A tua memória, a tua percepção de intensidade, ela é a mesma. Muitas vezes nós já saímos correndo acreditando que a gente vai ter a capacidade de ressintetizar o processo, né? Ou seja, a gente vai conseguir fazer um esforço alto e se recuperar em tempo curto, coisa que eu faria, por exemplo, na natação. Mas não, a corrida é uma outra modalidade, envolve outros grupos musculares e um tipo de irrigação sanguínea totalmente diferente. Inclusive, na natação, eu devo ter muito mais irrigação, vascularização nos braços. Na corrida, se eu nunca corri, eu tenho menos, né? Se eu for um nadador de distâncias curtas, talvez eu tenha vascularização nas pernas, porque eu bato bastante perna, porque eu tenho muita frequência de braço. Mas se eu for um nadador de águas abertas, de muita distância, o mais recomendável é que a gente bata menos perna, se economize, deslize mais, no sentido de oferecer menos resistência ao meio e assim por diante. Minha dica: seja um nadador, seja um ciclista, seja um corredor, ou seja uma pessoa que nem iniciou a atividade física e quer iniciar, você precisa ou ter um frequencímetro, que é um dos equipamentos mais acessíveis hoje, que é um relógio com uma cinta que fica na região da cintura, ou então tem relógios hoje que pegam nessa região do punho a pulsação. Invista nisso, que aí você vai conseguir monitorar de maneira mais técnica, mais objetiva, essas variações do seu corpo e conseguir interferir. Eu acredito muito que vocês, desse processo todo, se sempre que acontecer alguma interferência na sua atividade, seja ela por que motivo for, vocês precisam avaliar estado emocional, condição climática, ritmo, nível de hidratação e alimentação, para poder entender se o dia foi ruim ou foi tu que treinou de maneira adequada para o teu dia. O nosso corpo funciona por tempo, certo? Nosso corpo não tem um odômetro dentro dele que diz assim, ele está correndo 5 km. Não, ele está se expondo a uma atividade física durante 30 a 40 minutos. Legal? Então, se eu caminho 30 a 40 minutos e de repente eu começo a correr e me falta fôlego, é um condicionamento inadequado para aquilo. Tá? Isso é um ponto. Falta de fôlego, estando condicionado, aí a gente tem outros fatores. Fatores psicológicos, fatores de estresse, certo? Ou alguma patologia se instalando. Quais seriam as patologias? Estou ficando gripado. A nossa capacidade cardiorrespiratória diminui, porque nosso corpo está voltado a tentar combater aquilo que está nos gerando aquele tipo de problema. Ou uma gripe, ou uma alergia, ou uma virose. Então, se nós estamos nesse estado, o nosso corpo está dedicando energia para nos tratar. É uma máquina perfeita. Ele quer que a gente melhore. Mas nós, como seres humanos inteligentíssimos, mesmo estando gripados e com um X de energia dedicada do nosso corpo para nos cuidar,
vamos fazer um treino da mesma intensidade como se nós estivéssemos bem. Ou seja, tu estás tentando obter do teu corpo algo que ele não consegue te dar no momento, então te cansa também. Um outro ponto interessante é assim, são processos inflamatórios que nós podemos estar desenvolvendo, que a gente não tem sintoma nenhum e de repente a gente diminui a nossa condição de executar aquele treino. Mas para isso, a gente teria que fazer algum exame de sangue, a gente teria que verificar como é que estão os nossos marcadores, para entender se isso realmente influencia ou não. Falta de fôlego é tudo aquilo que a gente faz sem a condição de fazer. Nós vamos perder o fôlego, certo? Quantos de vocês já tentaram correr para pegar o ônibus e chegaram esbaforidos? Enquanto vocês sempre, todos os dias, estão caminhando para pegar o ônibus. É falta de fôlego, é falta de condições de fazer aquela atividade física. Não que tu não possas fazer, mas tu tem que te preparar para poder e conseguir fazer sem ter a falta de fôlego. Ou fazer num ritmo que tu consiga controlar bem. Tem mais, talvez, um pontinho que eu gostaria de pincelar com vocês e falar. Falta de fôlego. Legal, eu estou condicionado, eu consigo executar no ritmo que é do dia, não estou estressado, me alimentei bem, me hidratei, a temperatura está boa, está tudo perfeito e mesmo assim eu estou acreditando que tem alguma coisa errada comigo e eu estou com falta de fôlego. Como a gente está falando de fôlego, e é uma parte que engloba a questão de captação de oxigênio, vamos lá. Tu tá conseguindo encher teu pulmão de ar? Sabes respirar corretamente? Faz os processos de inalação e expulsão na frequência ideal para aquela intensidade que tu estás fazendo? Se sim, tudo bem. Se não, nós teríamos que conversar um pouquinho sobre como respirar. Nós temos 2 buraquinhos, que são dos nossos narizes, e uma boca. Uns têm a boca maior, outros a boca menor, mas ninguém tem a boca menor que os buraquinhos, né? O que é importante na respiração? Que faça isso. É legal, é bacana. É conseguirmos fazer uma primeira puxada, uma umidificação da via aérea pelo nariz e completar pela boca. Então tu tá me vendo? Tenta fazer isso aqui, ó. E expulsar tudo pela boca. Porque ele é o canal maior de comunicação entre teu pulmão e o meio externo. Então tu tens que... Agora tenta nessa mesma velocidade encher teu pulmão só com o nariz. Olha o tempo que demora. Como que eu vou mudar a minha intensidade? Eu vou mudar meu tipo de treino? Vou aumentar a minha intensidade e tentar captar todo o oxigênio que eu preciso pelo nariz. Ou só pela boca. Certo? Seria errado só pela boca? Para muitos não, mas seca muito a boca. Resseca muito a boca. E nós temos aquela sensação de querer, muitas vezes, cuspir. Deixa eu falar sobre isso. Cuspir na corrida é um dos erros mais crassos que tem. Tu queres manter tua boca úmida, tu precisas que ela esteja úmida, senão tem aquele ressecamento na garganta e tu pode começar a tossir. Então, tu só deves cuspir se não for saliva. Ponto. Ah, tô gripado, tem lá uma secreção, cuspa. Legal. Isso não é bom para a via aérea, isso pode te causar um desconforto. Mas tirando isso, não cuspa. Tente gerenciar esse processo, tente se adaptar à maneira de engolir a sua saliva, porque ela também é um umidificador dessa via aérea que vai te facilitar depois em treinos mais longos, mais intensos e tudo mais. Eu não quero criar polêmica, mas eu vou dar uma orientação na qual eu oriento os atletas, certo? Se tu não gosta desse método ou não entende que isso é bom, não tem problema. Isso é muito eficiente,
A gente está conversando sobre se conhecer, autoconhecer. Ritmos são importantes para determinar uma série de coisas. Ritmos são importantes para tu fazer teu treino de maneira correta. O ritmo é importante para tu conseguir perceber ou evoluir no seu treinamento. Mas todo ritmo alterado precisa de uma adaptação geral do seu corpo, certo? Legal. Muitas vezes os atletas, eles elegem um tipo de respiração ou frequência respiratória para todos os ritmos. E isso não condiz, certo? Tu não faz a movimentação de braço na mesma velocidade que a mesma movimentação de braço em diferentes ritmos. Tudo vai se adaptando e a respiração é a mesma coisa. Então, quando aumentamos a intensidade, a gente também deve melhorar a maneira de captar o oxigênio. Eu fui questionado, então eu só respiro pelo nariz e quando eu aumento o ritmo, eu me perco. Você deve entender que, como eu expliquei, nós temos duas cavidades pequenininhas e uma boca grandona. Se nós conseguirmos umidificar o ar, puxando bem breve a primeira puxadinha pelo nariz e completar pela boca, nosso pulmão enche do nutriente mais precioso para um corredor, oxigênio, certo? Que vai fazer todo o processo de alimentação que os nossos músculos estão precisando, o nosso sistema está precisando. Se tu vais respirar a X ritmo, você vai respirar a X2 ritmo. Ou você pode respirar muito mais intenso a X3 ritmos. Você tem que adaptar, você tem que mudar, você tem que acelerar o processo de captação de oxigênio. E eu vou um pouco mais além. Eu vou falar de natação, eu vou falar de ciclismo, de corrida, de musculação, de crossfit, de funcional, de qualquer atividade na qual a gente esteja tentando se desenvolver fisicamente. A tua necessidade de oxigenar os músculos é a mesma em qualquer modalidade, certo? O que determina é a intensidade que tu estás fazendo e o quanto condicionado tu tá para que tu dure naquela intensidade. Por que condicionado? Porque muitas vezes a gente pode, com esse pouco oxigênio, durar mais tempo, que são as pessoas que duram, que conseguem fazer atividade ou durar mais tempo de maneira anaeróbica. Mesmo assim, elas já estão entrando em colapso. Quando a gente entra em anaerobia, que nós falamos, né? Com menos oxigênio do que o necessário. Bem, das modalidades destas que nós temos hoje, que a gente pode falar, todas que são em meio comum são as fora da água. A única que tem um meio diferente é a água. Nesta, eu diria que a gente deveria tomar bastante cuidado, muito cuidado, porque ela, por alguns erros, a gente pode ter sustos muito graves. Sempre bom usar exemplo. Teve uma atleta que nadava só na piscina, ficou um tempo sem entrar no mar, estava pedalando e correndo muito bem, uma mulher. E um certo dia nós fomos fazer uma transição, né? Onde teria que se nadar, pedalar e correr. Uma distância um pouco mais curta, era um treino regenerativo, mas todos sairiam juntos. Eu no meu ritmo, os outros atletas no ritmo deles. Eu vou dar uma pincelada aqui numa coisa que é interessante. No começo de tudo, todo mundo é igual, muitas vezes. Quando vocês vêm lá na largada de uma maratona, numa volta ciclística, numa prova de natação, todos na largada são iguais. Só que lá dentro tem os exímios executores daquela modalidade e os que estão muitas vezes aprendendo na mesma largada. O que acontece na natação especificamente? Nosso meio não é líquido, nós ficamos 9 meses imersos nele, depois a gente foi retirado. Poucos tiveram contato na infância
E aqueles que tiveram na infância o desenvolvimento da natação não tem esse problema. Mas vamos falar daqueles que têm um certo problema para entender seus ritmos dentro da água. Essa atleta, junto com a gente, ela largou nesse treino, tranquilo. E uma coisa engraçada é que nos 100 primeiros metros, ela estava junto com todos os atletas. Só que a natação dela não era igual a dos outros atletas. O que ela estava fazendo? Um ritmo errado para a condição dela e para a distância proposta. Se tivesse 100 metros, aquele ritmo no qual todos estavam largando serviria para ela. Mas passado esses 100 metros, se continuou a natação, né? Nessa oportunidade nós faríamos uns 750. Aos 150 metros, ela se manteve junto. Provavelmente já estava dentro de uma situação acima da condição dela, mas porque estava envolta de cercada de vários companheiros e continuou o seu processo. Quem nunca viveu isso, que levante a mão. Eu já vivi, na minha situação eu já vivi, né? Mas se você é uma pessoa que sabe nadar no seu ritmo, nunca passou. São poucos aqueles que conseguem, ou uma vez ou outra já não fizeram isso. Tentar acompanhar alguém mais forte do que a sua condição. 200 metros, ela parou. E eu, como treinador, estava monitorando e já me questionando, poxa, mas ela está muito forte. E comecei a ficar preocupado na situação de que uma pessoa que está nadando muito forte, ela provavelmente vai entrar do quê? Em cansaço. Assim como na corrida, quando a gente está muito forte, ou no ciclismo quando a gente está muito forte, a gente para de fazer a atividade. Só que nessa oportunidade a gente está dentro da água, né? Então se a gente parar, a gente tem que boiar. E a nossa condição é de tentar respirar, ao mesmo tempo flutuar e tudo mais. Bem, não deu outro, ela parou. E ficou muito ofegante e até preocupada que ela já não estava nadando mais como ela nadava antigamente. Bem, ela só estava errando o ritmo. Quando ela nadava, ela não nadava com a equipe toda, ela sempre estava nadando sozinha, cumpria seus 1.000 metros, 1.500 metros, e naquela oportunidade, para nadar 750 metros, 200 metros ela parou. De forma até desesperada, não entendendo, mas sequer pensando que a situação dela era muito mais pelo ritmo que ela havia errado. Para você que vai nadar, um ponto importante é saber seu ritmo, ter treinos em diferentes intensidades, identificar a distância na qual tu vai nadar e nas primeiras braçadas entender se tu estás acertando isso, né? Para quem tem acesso à piscina, a gente consegue desenvolver isso bem nos treinos de piscina, ritmos e tudo mais. E para tu não ser pego de surpresa, evita sempre, os primeiros 100, 200 metros, entrar numa necessidade muito alta de oxigenação. Sempre que tu estiver desesperado por dar a próxima respirada, significa que o teu ritmo já está fora daquilo que tu tens condições, né? Se tu está fugindo daquela frequência normal de braçadas versus a respiração e já está voltando de uma respiração já com vontade de respirar, significa que tu já está com o batimento alterado e a tua condição de seguir um pouco mais na distância, ela pode estar se diminuindo. Seria isso. Na natação, cuidado, se conheça, para que você possa pegar mar, rio, lagoa e não ter nenhuma surpresa. Bicicleta, bike, parto do mesmo princípio, né? Há uma necessidade, a demanda, a necessidade de captação de oxigênio está pela nossa demanda energética, pelo aumento do batimento cardíaco, o estímulo dado, a distância, o tempo. Então, assim, em treinos mais longos, em baixa intensidade, a respiração ela não vai ficar muito ofegante. Na corrida também não vai ficar muito ofegante, ela tende a ficar um pouco mais estabilizada. E vou dar 2 exemplos. Se você estiver num treino de bike longo e está tendo uma respiração normal e de repente continua no mesmo ritmo, a tua respiração começa a ficar um pouco alterada, significa que talvez não pela intensidade, mas sim pelo tempo, tu está começando a apresentar sinais de cansaço
e de que aquilo que tu estás colocando para dentro não é suficiente, tá? Treinos longos de ciclismo, por experiência, muitas vezes, nós podemos estar também com batimento baixo e já não em condições de executar, mas aí é muito mais por substrato energético, pelo que tu comeu, pelo que tu te hidratou, então tem uma série de outros fatores assim. Basicamente, a respiração, ela deve ser feita na intensidade que tu estás precisando, né? As atividades aeróbicas, elas vão mudar de intensidade, as anaeróbicas, elas por si só já falam, elas são anaeróbicas, musculação, muitas vezes essas hoje estímulos também que tem o funcional, o crossfit, que deixa um batimento muito alto e a pessoa também tem os seus intervalos para se recuperar. Adeque a sua respiração à atividade que você está fazendo. Seja inteligente, perceba a sua intensidade, perceba se está respirando de maneira adequada, perceba se precisa ajustar ritmo, se tua distância já está extrapolando a tua condição. Se conheça, né? Acima de tudo, entenda que o seu corpo, estando preparado, ele consegue fazer qualquer distância. Não estando preparado, ele sobrevive o tempo que durar a sua condição individual. Hoje a gente conversou sobre falta de fôlego, bendita falta de fôlego, certo? E conversamos também que para que a gente encontre ou descubra por que estamos com falta de fôlego, precisamos nos conhecer um pouquinho melhor. Respirar melhor, entender o meio que nós estamos praticando atividade física, nossa situação que estamos no trabalho, o nível de estresse e tudo mais, certo? Então, se conheça, se entenda que você vai estar conseguindo que a sua expectativa seja igual à sua realidade. Legal? Se foi bom o vídeo, eu convidaria vocês a se inscreverem, aciona o sininho que vocês vão receber as atualizações e o conteúdo. E vocês sabem que quando vocês dão like, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. Então, se você achou legal o conteúdo, dá um like. Ele é para que mais pessoas também possam se beneficiar de uma informação que para muitos pode ser muito importante. Tá bom? Obrigado.